Bom dia, meus irmãos. Hoje nós não vamos ter como colocar o slide aqui. Como os irmãos viram, a nossa tela não desceu, né? De vez em quando ela resolve fazer greve. E aí depois os nossos irmãos estarão tentando ver se para culto à noite a gente consegue baixá-la aí. Ela foi suspensa com o controle e ela resolveu ficar por lá. Eu estou cansado de ficar de pendurado. Resolveu se recolher um pouquinho. Por isso a gente não vai ter o slide aqui, tá certo? Isso é bom porque vocês vão ter que prestar mais atenção naquilo que eu estou falando para captar o que a gente vai estar ensinando. Bom, na semana passada nós iniciamos aqui e terminamos hoje um estudo que é voltado para a instrução da igreja sobre a eleição de oficiais. Porque no dia 25 nós teremos aqui a eleição de novos diáconos, né? Hoje será apresentado pelo conselho os candidatos que foram aprovados, daqueles que foram indicados pela igreja, que aceitaram e foram aprovados para a igreja. E nós teremos também alguns, os presbíteros, os diáconos que já estavam eleitos e que vencem o mandato como reeleição, e a igreja tomará conhecimento desses, né? Isso tudo para se cumprir o que está no nosso edital, que tem a ver com a nossa Constituição, conforme o artigo 111, que diz que o pastor deve trazer a instrução para a igreja, para que a igreja esteja informada sobre a eleição, tá certo? O que nós vimos até aqui? Semana passada nós começamos, e o que nós vimos? Primeiro nós vimos que o membro da igreja, aquele que está no hall de membros, como comungante, que tem os seus deveres, as suas obrigações para com a igreja, quando ele usa da desculpa da soberania de Deus, porque Deus é soberano, então Deus já fez todas as escolhas, tudo está determinado por ele, para não vir participar da eleição de uma assembleia, ele está pecando. Porque pesa sobre ele essa responsabilidade. Nós vimos isso na semana passada. Então, se você quiser rever isso aí, está gravada no canal do YouTube. Depois você pode assistir a mensagem lá, e você vai entender por que a gente está falando que é pecado aquele que não participa da assembleia, que não exerce a sua responsabilidade. Depois nós vimos que, usando a instrução de 1 Timóteo no capítulo 3, Paulo ali apresenta uma avaliação para esses que querem o oficialato, né? E aí a palavra episcopatos lá se refere a ministério. Então esses que querem um ministério, que querem se envolver, e no caso aqui Paulo está tratando sobre diáconos e presbíteros, primeiro é preciso ter uma avaliação interna, é uma avaliação pessoal, né? Porque ele diz que há uma ambição boa para aqueles que querem, né? Então a ideia de aspira, de deseja, de ambiciona, que tem esse interesse. E aí é importante observar se eu tenho esse interesse por essa realidade, qual o motivo que está me motivando a ir em direção a esse oficialato. É porque eu quero ser visto pela igreja, eu quero o título de presbítero ou de diácono, ou porque eu quero servir à igreja, o meu coração está disposto a trabalhar para a igreja. Então essa avaliação começa interna, e aí essa pessoa deve fazer essa avaliação, né? O motivo pelo qual ele quer isso. Se for realmente um motivo bíblico, ou seja, para servir a igreja, então ok, você está entendendo que Deus está te vocacionando, está te chamando para isso, para esse trabalho, tá certo? E que a assembleia, os membros na escolha, o que eles devem de avaliar? Ainda que a gente não consiga avaliar o intento interno, a convicção interna de cada um, porque ele se sente chamado ou vocacionado, nós conseguimos examinar os atos, ou o fruto do Espírito que está sobre a vida dessa pessoa. Porque se ela tem essa vocação, ela não vai esperar ser eleita para se envolver, ela já vai estar envolvida. Ela já vai estar trabalhando de alguma forma, vai estar fazendo alguma coisa. Então você vai ver assim, poxa, fulano tem uma disposição boa para isso, tem se envolvido, tem estado junto com a igreja, tem trabalhado com a igreja. Então automaticamente essa pessoa vai dar essa evidência para ajudar você a fazer a sua escolha, né? Então no nosso processo tem primeiro a indicação. Quem eu indico? Ora, aqueles que eu vejo que realmente estão envolvidos com a obra. Eu acho, que eu percebo que nele talvez tenha vocação, porque agora o conselho vai perguntar se ele tem essa vocação ou não. Mas ele está envolvido com a obra. Então não é porque é meu amigo, porque eu achei bonito, ou como muita igreja faz, que está totalmente errado. Vamos indicar fulano para ver se ele trabalha, porque fica só sentado no banco, de repente ele desperta. Está errado, irmão. Você faz isso aí, você está criando um prejuízo para o reino. É um desserviço ao reino. Então nós falamos também sobre isso na semana passada. E hoje a gente vai dar continuidade nessa apresentação, né? nessa situação. Eu queria
poder fazer isso de forma mais densa, com mais tempo, com mais instrução, com mais busca, mas o tempo não nos permite fazer isso dessa forma. Então, nós vamos ser sucinto, porém, nós vamos tentar ser o mais profundo possível. E os irmãos podem fazer as perguntas, como sempre, nós estamos numa escola, então você pode perguntar, pode tirar suas dúvidas a esse respeito. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, lá em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de dois trechos. Versículo 1 e depois do versículo 8 até o versículo de número 12. Porque a instrução aqui tem a ver com os diáconos. Tá certo? Então, Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, depois do versículo de número 8 ao versículo de número 12. 1 Timóteo 3, 1, depois 8 a 12. Será que todos possam estar abrindo a Bíblia? 1 Timóteo 3, 1 e 8 a 12. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, aí vocês vão lá para o versículo 8, depois eu vou para o 9, 10, aí vai sucessivamente, tá ok? Até o 12. Diz assim: fiel é esta palavra, e fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Versículo 8. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, aqui estamos nós novamente diante da Tua palavra. E hoje com a incumbência de ter a instrução para a Assembleia quanto a eleição de oficiais, neste caso específico de diáconos. Pedimos que o Senhor esteja aplicando esse ensino ao nosso coração, nos ajudando então nessa escolha, conforme a Tua vontade, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Antes da gente entrar no texto em si, deixa eu já logo começar pela polêmica do texto, né? O versículo de número 11, ele diz assim: da mesma sorte quanto as mulheres. E aí, nós vamos ter duas linhas de interpretação com esse ponto. Uns que dizem assim: olha, a mulher ela pode ser diaconisa, porque Paulo está dizendo quanto às mulheres, ela pode ser diaconisa. A linha reformada vai dizer: não, o oficialato ele é masculino, desde sempre, tanto na escolha que a gente vai ver ao longo da história bíblica, quanto na história da igreja, com os pais da igreja, sempre foi os homens. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aquilo que a igreja já pratica desde sempre, que a mulher ela pode sim exercer, e ela exerce algumas funções que estão ligadas ao diaconato, não como oficial, mas por convite dos diáconos para tratar dessa forma. Por quê? Porque a função do diaconato tem a ver também com a assistência social, com o ato social. Tá certo? Então, naquela época, não se comprava roupas prontas. Nós vamos ver, por exemplo, o exemplo de Dorcas, que quando Dorcas ela morre, as viúvas vão até Pedro, chorando, mostrando ali as mantas, as túnicas que Dorcas tinha costurado para elas, né? Triste por causa disso aí é promovida a ressurreição de Dorcas. Então, a intenção aqui de Paulo é assim: essas mulheres estão nos auxiliando naquilo que cabe ao trabalho do diácono. Elas estão ali trabalhando, elas não são diaconisas, tá certo? Tanto é que na nossa Constituição, no artigo que fala sobre o diaconato, quando chega tem uma parte lá do artigo que vai dizer que as mulheres, então, elas podem ser convidadas para estarem auxiliando nessa parte do assistencialismo da igreja. Do assistencialismo, tá certo? Então, por exemplo, uma mãe
teve recentemente um filho, ela precisa de alguém, porque ninguém pode ajudá-la, não tem uma família, um parente próximo, e precisa de alguém para cuidar. O diácono não pode ir lá fazer isso. Mas ele pode pedir uma irmã, você pode dar o auxílio ali a essa irmã, nesse cuidado e zelo. Então, essa é a intenção que está. Então, por isso que Paulo vai dizer que essas mulheres que estão ali também auxiliando, ajudando, né? Seja na distribuição do alimento, seja no cuidado, seja no cuidado de uma idosa. Ah, tem uma idosa, precisa de tomar um banho, precisa de cuidar. Isso é assistência, né? Então, vai lá, irmã, tá uma irmã que está em resguardo, alguém que está enfermo. Então, as irmãs são convidadas a auxiliar. Não é diaconisa, tá? Então, só para poder esclarecer esse ponto. Tendo esclarecido isso, vamos retornar, então, para o nosso texto, para aquilo que vai a ser apresentado com respeito ao diácono, ao ofício do diácono. Mas, antes disso, alguém tem alguma pergunta ainda sobre isso? Tem alguma dúvida? Tem alguma crítica, algum comentário a fazer? E, de repente, alguém ainda está com alguma coisa aí? O Daniel ali, sempre tem um. Na verdade, eu queria mais realmente tirar uma dúvida, né? É porque se essa parte que fala da mesma sorte quanto as mulheres, eu sempre li assim, né? Essa explicação que o senhor está passando, ela é um pouco, não vou dizer diferente, mas assim, até acrescenta mesmo, na verdade. Mas só para mim ver se eu estava lendo corretamente, né? Porque ele fala semelhantemente quanto a diáconos. Então ele começa um novo tópico aqui, né? E depois ele inicia outro tópico falando da mesma sorte quanto a mulheres. Ou seja, aquilo que ele fala para os diáconos é para os diáconos, aquilo que ele fala para as mulheres é para as mulheres. Né? Isso seria pela ordem ali estrutural do texto. É isso mesmo? Sim, sim, então, é isso mesmo. Exatamente. Né? Da mesma sorte quanto as mulheres. Exatamente. Vamos lá, então vamos voltar para o texto. Primeira coisa importante, que a gente sempre bate na tecla e sempre fala, mas é sempre importante colocar, que você, ao ler as características, as qualificações que são pedidas para ser observada, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato, ou seja, tanto para a pessoa que vai ser presbítero, quanto para a pessoa que vai ser diácono, é que elas são gerais. Não há nenhuma exigência excepcional aqui, irmãos. O que está se pedindo aqui é o que se pede a Bíblia para todos os membros. É observar um crente. Tá certo? É observar um crente. Não tem qualificação excepcional aqui. Não tem nada que não seja, quando você lê a Bíblia, quando você olha a Bíblia e mostra aquilo que é apresentado para nós como cristão, como devemos de ser, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. É o que se espera que um crente viva. Então, o que se está esperando, o que Paulo está dizendo, é que esse que vai ser indicado, que ele seja um bom crente, um bom cristão, que tenha um bom testemunho cristão, que seja fiel ao testemunho da palavra. Que ele busque viver segundo a palavra, uma vida piedosa, uma vida santa. É isso que é colocado. Que isso seja evidenciado, ou seja, você não escolha alguém que não seja crente. Não escolha alguém que não seja crente. Não escolha alguém que não tenha mostrado ou demonstrado essa experiência cristã, essa vivência cristã. É isso que ele está colocando. Então, assim, não está pedindo nada de excepcional. Não é nada de excepcional. E essa observação se faz necessária hoje, principalmente porque nós estamos vivendo um período de superficialidade espiritual muito grande. Nós, cristãos, estamos baixando muita régua daquilo que Deus colocou. O padrão que Deus quer de nós é esse padrão aqui. Não quer um padrão menor. Não quer menos do que isso. Mas por conta de uma falsa percepção, de uma falso uso, por uma desculpa mesmo, do uso da terminologia da graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, o que é que nós temos feito? Em vez da gente buscar viver uma vida de santidade, em vez da gente buscar viver uma vida que seja o padrão de Deus,
Nós falamos assim, não, mas nós somos salvos pela graça, estamos salvos, então a graça de Deus está sobre nós. E nós estamos usando isso como desculpa para ter uma vida cada vez mais parecida com a vida do mundo. Como crente, nós estamos baixando essa régua. E me preocupa esta realidade como pastor, porque nós não devemos de fazer isso. Nós devemos de elevar o nosso padrão, nós não devemos nos conformar com a realidade daquilo que nós vivemos. Poxa, pastor, mas isso aqui é coisa, assim, é muito pesado. Não, irmãos. É o que você deveria de estar vivendo. É o que você precisaria de estar buscando praticar. É claro, queridos, nós não vamos ser perfeitos, né? A Bíblia não vai exigir de nós que nós sejamos perfeitos. Não é isso que a Bíblia quer. Ela não quer que a gente seja... não é isso que ela espera de nós. Nessa terra, a perfeição não vai dar. Mas ela nos dá o nível que Deus quer para que seja o nosso alvo de busca. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Cristo Jesus, é o nosso padrão. Então nós devemos de prosseguir nesse sentido. Nós devemos de estar buscando esse crescimento, esse envolvimento e essa vida pautada neste exemplo. Porque isso é ser cristão. Então quando nós vamos fazer uma eleição de oficiais, e aqui não serve só para oficiais, serve para presidente de sociedade, serve para professor de escola dominical, serve para pessoal que está no louvor, para qualquer pessoa que vai estar numa certa evidência da igreja. E nós olhamos e falamos assim, mas isso aqui a gente não consegue achar, a igreja tem que cair de joelhos e pedir misericórdia a Deus. Porque nós estamos dizendo, nós não achamos crente dentro da igreja. Nós não achamos crentes. Não, mas gente, então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós não somos crentes. É simplesmente assim. Ou não estamos evidenciando essa realidade de nós, tá certo? Então não se espera mais do que isso, de que a pessoa seja crente. Espera-se a perfeição? Não. Nós não vamos encontrar isso de forma perfeita, tá certo? Mas nós vamos buscar isso de forma significativa, ou seja, que seja evidenciado, que seja visto, que eu consiga perceber que essa pessoa tem essa qualidade. Então é de forma significativa e não de forma perfeita. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, você está aí para poder selecionar esses que vão ser futuros diáconos e futuros presbíteros da igreja de Éfeso, porque Tiago está na igreja de Éfeso, foi colocado lá para fazer essa escolha. Então, a primeira coisa que você vai precisar é o seguinte, escolham pessoas crentes. Que ele evidencie essas coisas antes de você o colocar lá para exercer. Que ele tenha essa posição. Então, qualquer um precisa de primeiro ser o exemplo diante da comunidade cristã, alguém que esteja espelhando a realidade cristã, para depois ele então estar à frente, tá certo? Para que ele esteja então à frente. Mas aqui é preciso também um outro cuidado. Porque lembra que quando nós falamos dessa questão, primeiro vem a questão da vocação. Eu me vejo chamado para esse ministério. Na semana passada eu falei sobre isso. Nós podemos usar essa ideia da vocação, de que Deus me chamou, né, dessa aspiração, para poder também usar como desculpa. Ah, não estou pronto, não estou preparado, não vou. E aí nós chegamos e falamos assim, não, eu até quero, mas a minha vida ainda não está nesse ponto. Aí, não consigo ainda ter esse testemunho tão forte que está. Então, assim, não vou. Não vou concorrer. Aí vem uma outra eleição, rapaz, Deus está chamando, mas a minha vida ainda não está pronta. E vem uma outra eleição, eu não estou pronto. E o que é que você está fazendo? Pecando. Porque o que deveria de motivar você é assim, opa, se a minha vida não está pronta, eu devo de buscar melhorar para a próxima vez eu ir. Não é me contentar com o estado que eu estou, é avaliar e falar assim, Deus está me chamando para algo e eu preciso de estar pronto para este algo. Se eu não sou esse exemplo cristão, mas eu me sinto chamado para envolver, opa, eu como crente, então o que eu tenho que fazer? Melhorar a minha vida. Porque esse é o padrão do cristão, melhorar a vida de santidade. Eu não posso me contentar com a forma como eu estou hoje. Ah, não, eu estou num padrão bom. Não, nunca estamos. Nunca estamos. Eu preciso de melhorar, eu preciso de ser mais santo. Eu preciso de buscar mais santidade, eu preciso ter uma vida mais piedosa, uma vida mais dedicada, uma vida mais envolvida. Eu preciso que Deus seja mais em evidência em mim do que é hoje. Então a gente deve ter essa percepção, né? E isso aí é o que a gente precisa de fazer. Não é eu dizer assim, ah não, eu não estou pronto, já que eu não estou pronto, então beleza, eu fico aqui sentado,
E aí, meu querido, você está com o pecado da procrastinação, com o pecado da desobediência, e vai somando pecado em cima aí. Porque você está sendo chamado, vocacionado, você sente esse desejo, mas a sua vida não é digna. Então você precisa de ter uma melhora no seu padrão, certo? Você não pode deixar que isso seja o empecilho para que você cresça. E quanto aos demais membros? Ora, fica claro, você não vai esperar que aquele irmão se enquadre no padrão quando ele for eleito, porque ele não vai se enquadrar. Ficou muito fácil para ele. A melhor coisa que você tem, como crente, exercendo a palavra de Deus, é chegar e dizer: Raí, olha, eu vejo em você um potencial muito grande. Você já pensou em ser um presbítero, ser um diácono? Ah, não, até sinto essa vontade, esse desejo então. Mas deixa eu te falar com você aqui. Como irmão em Cristo, você precisa melhorar o seu testemunho cristão. Você precisa de elevar a sua régua. Olha o que a Bíblia diz, eu sei que você tem potencial. Vamos caminhar junto para chegar nesse processo. Incentivá-lo a crescer, para que ele chegue a esse ponto, para que amanhã ou depois ele possa exercer o cargo. A mesma coisa acontece com o conselho, quando o conselho vai examinar esse candidato que é indicado. Quando o conselho senta para conversar com esse candidato, ele diz assim: não, fulano não serve. Não. Aí, meu irmão, deixa eu te falar. Você não tem atendido o padrão, mas você quer? Você sente essa vocação? Que maravilha, que bênção. Que bom se todos os homens da igreja se sentissem vocacionados. Seria uma bênção demais. E você tem sido chamado para isso? Ótimo. Então, vamos caminhar junto? Vamos melhorar o seu padrão? Porque você hoje não atende. Vamos buscar melhorar para que você possa atender isso? Porque na próxima eleição, quem sabe? Numa próxima vez, quem sabe não é você que vai estar sendo feito. Então, esta é a intenção de Paulo. Fazer com que se faça a avaliação e perceba, sempre é a ideia do progresso. Não é permanecer como está, mas é progredir, é caminhar um pouco mais, é um pouquinho além, né, e ser melhor nesse contexto. Mas o que aqui então é preciso ter, o que é preciso ser, demonstrar, para se tornar então elegível? Veja, a igreja trabalha com a eleição pela Assembleia. Eu quero me colocar à disposição para ser eleito. Quais as qualificações para ser elegível para a igreja? É o que Paulo vai estar falando aqui. E a primeira característica, 1 Timóteo 3,8, é ser respeitável. Timóteo vai dizer: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Respeitáveis. Essa palavra, esse termo grego, tem a ver com honestidade, tem a ver com dignidade. Ela é usada dentro desse contexto, dentro do texto bíblico. O que se espera daquele que almeja ser diácono é que ele tenha um procedimento sério, tá certo? Que ele seja digno de respeito e admiração entre os seus. Que as pessoas olhem e falem assim: fulano é respeitável, fulano é uma pessoa de honradez. Essa palavra ela tem uma ligação bela com graça e com honradez. Então ela está ligada à humildade e à respeitabilidade. É uma pessoa humilde e que merece a minha admiração, o meu respeito. Eu olho para essa pessoa e vejo nela uma pessoa respeitada, tá certo? Esse respeito que você tem, ou seja, esse reconhecimento, é de assim: poxa, fulano de tal, um padrão bom, né? Uma pessoa com quem eu olho e falo assim: que crente, que pessoa crente, que homem, como exemplo, né? Eu olho para ele e falo assim: eu quero seguir de perto essa pessoa porque vale a pena, tá certo? Então esse respeito não é imposição, é uma aquisição pela graça de Deus, pelo fato de você ser crente. É uma pessoa com quem você quer estar perto. É a primeira colocação que ele faz. Então é importante que ele seja respeitável, né? Respeitável. Por que ele precisa de ser respeitável? Porque ele exerce um cargo que, ainda que ele esteja servindo, é um cargo de liderança. Muito se tem questionado, a nível de Brasil, sobre o quanto a igreja tem
parado de respeitar os seus oficiais. Tem parado de respeitar os seus oficiais, diáconos e presbíteros. Já não se tem o mesmo respeito que tinha no passado com respeito a eles. Mas muito tem a ver também com os oficiais e os diáconos que às vezes não se dão ao respeito. Não são tão sérios assim, ou tão respeitáveis assim, tão admiráveis assim. Em parte está na falha da igreja e na nossa falha de quebrar hierarquias ou de colocar tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa, né? Mas tem a ver com o fato de que essa pessoa ela precisa de se dar a dignidade. Ela precisa se dar a dignidade, né? Ela precisa de ser uma pessoa que expressa isso, né? Você não pode colocar um meninão para ser um diácono ou um presbítero. Você não pode chegar a colocar uma pessoa inconsequente para trabalhar nessa questão. Como é que ele vai? Ele representa a igreja. Como é que ele vai lidar com isso? Então, ele tem que ser uma pessoa respeitável. Essa é a colocação. Pergunta ou comentário? Se precisa de ter uma boa conduta no passado para que ele possa estar no presente, tem a ver também com isso. Mas tem a ver com o fato assim, isso vai estar mais embaixo, com mais destaque, entendeu? Em outras áreas vai estar mais destacando isso. Mas a ideia é assim, sabe aquela pessoa que ninguém leva a sério? Está brincando o tempo todo, é molecão o tempo todo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, pô, mas dá para levar fulano a sério? Vai conversar com ele, ele nunca tem uma conversa séria, ele nunca tem um assunto bíblico para falar. Essa é a ideia de respeitável que é colocada, entendeu? Ela é até crente, ela tem uma pessoa de oração. Mas, poxa, eu não vou chegar para essa pessoa para falar dos meus problemas para ele, porque eu não vejo seriedade nele. Não vejo maturidade nele. Entendeu? Como é que eu vou pedir um conselho para uma pessoa dessa? Ainda que ele seja crente, né? Então, assim, é aquela pessoa que vai ter um comportamento adolescente demais, né? Ou não leva nada a sério, sempre está... Então, a ideia é essa. É uma pessoa que traz essa ideia de respeito. Uma pessoa que você olha e fala assim, poxa, vale a pena seguir essa pessoa. Uma pessoa que eu tenho prazer de estar nessa pessoa para aprender com ele. Para que ela possa... Então, essa é a ideia de dignidade, de respeito que é apresentada. Entendeu? Essa é a ideia que é apresentada. O microfone aqui fica mais fácil. Tá. Bom, até porque aqui no versículo 6 ele fala assim, né, que essa pessoa não seja neófito, ou seja, que ela seja recém-convertida. Então, uma pessoa que não é recém-convertida, já subentende-se que ela já tem essa maturidade espiritual e cristã para exercer tal cargo. Sim. Neófito é alguém... Recém-convertido, né? Iniciante, né? A ideia é de alguém iniciante. O neófito é alguém que não tem... que é uma pessoa ignorante no sentido de falta de conhecimento, falta de estrutura, entendeu? A ideia de neófito está dentro desse contexto. Não, tanto é com alguém que é recém-convertido, porque automaticamente ela é iniciante, né? Porque ela não vai dominar a doutrina da igreja, o conhecimento bíblico suficiente para trabalhar, nós vamos trabalhar isso aqui mais à frente, quanto é alguém que às vezes está na igreja a vida toda, mas também nunca aprendeu. Entendeu? Neófito pode ser alguém que nunca desenvolveu também, né? Que a ideia é de iniciante, aquela pessoa que está iniciando, que está começando, que está engatinhando nas coisas. Mas é bom a gente entender isso. Quando Paulo coloca essa questão de neófito aqui, ele não está pensando só aquela pessoa que chegou na igreja. Olha, conseguiu baixar, que maravilha. Glória a Deus, resolveu funcionar. Não é só alguém que está iniciando, que está começando. Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Coríntios, ele diz assim, olha, eu queria dar para vocês aqui uma feijoada com bastante substância. Queria alimentar vocês aí com peso, mas eu vejo que vocês ainda são criancinhas que precisam de leite diluído. E era uma igreja formada. Ou seja, eram completamente como se fossem iniciantes nessa caminhada. Então, também tem a ver com essa questão. Bom, então a primeira questão é que essa pessoa tenha essa respeitabilidade. Que seja uma pessoa digna, né? Uma pessoa respeitável, uma pessoa com quem a gente perceba essa realidade. Segundo, ainda no versículo 8, ele vai continuar dizendo assim, que sejam então respeitáveis e tenham uma só palavra. Não, passa aí, passa. Vai lá, passa. Passa, a gente vai chegar lá.
Próximo, esse aí, volta aí. Que tenha uma só palavra. O termo aqui, no original, se refere àquela pessoa que não fica tutibiando. É sim ou é não? Talvez, mais ou menos. Não, é sim ou não. A ideia é que tem uma só palavra. Esse termo aqui, ele vai ser entendido de 3 formas. E essas formas não são excludentes, ou é uma ou outra. É uma completando a outra. Tá certo? A primeira é, o diácono não pode ser alguém mexeriqueiro. Um difamador. Alguém que fala demais. Veja, um dos papéis do diácono é fazer visita às viúvas, aos órfãos, às pessoas com dificuldades, porque ele cuida do assistencialismo. Aí eu chego, né, estou como diácono, fiz a visita, aí eu falo assim, Júnior, poxa vida, rapaz, eu fiz a visita ali no irmão, rapaz, você sabe que a situação do cara está complicada? Está com conta atrasada, está com água, está com não sei o quê. Menino, que coisa complicada. Não, ué, como é que o cara vai confiar em mim? Como é que ele vai se abrir da sua necessidade, da sua dificuldade, para que eu possa ajudá-lo, se eu não consigo manter essas questões entre a gente? Dentro da igreja presbiteriana, a ajuda pode ser o que a igreja tiver de recurso. Pode pagar a água, pode pagar a luz, pode arrumar um emprego, pode dar uma cesta básica, pode pagar o aluguel, pode pagar uma internação médica, o que a igreja tiver de recurso dentro da realidade que ele precisa. A diaconia vai agir dentro desse contexto para poder fazer. Por isso que ele precisa de estar lá visitando para saber a realidade e trabalhar essa questão. Entendeu? Então, o assistencialismo é aquilo que Atos fala. As pessoas vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, e à medida que iam tendo pessoas com necessidade, os diáconos distribuíam aquilo que era necessário, dentro do contexto do que é necessário. Tá certo? Então, ele não pode ser uma pessoa mexeriqueira, não pode ser uma pessoa que fala demais. Ele ouviu e guardou para si. Ah, não, mas ele não vai falar... Não, ok, no corpo de diáconos, com a liderança, para poder traçar planos, metas, alvos para poder alcançar, ok. Mas ele não pode sair falando isso aí, porque senão ele não vai ter esse conforto. Segundo, não pode ser uma pessoa hipócrita. Pensa uma coisa, deixa aí, não manda aí mudar não, calma. E pensa uma coisa e fala outra. Rapaz, ô Helder, você é o cara, gente boa, crente assim, nérrimo, exemplar, ó, estamos juntos. Não gosto do Helder. Cara, acho ele meio arrogante. Entendeu? Não dá para ser assim. Pensa uma coisa e fala outra. Pastor, a sua mensagem hoje foi maravilhosa. Falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Não pode ser uma pessoa que pensa uma coisa e fala outra. Ela precisa de ter esse critério sobre a vida dela. Ele vai estar ali à frente, ele vai estar liderando, ele vai estar envolvido, ele vai estar junto com as pessoas, né? Então ele precisa de ter esse posicionamento. A terceira, não deve ser alguém que diz uma coisa para um e para outro diz outra coisa. O Helder chega e fala assim, pastor, é o seguinte, eu acho que a igreja está muito acomodada. Você já pensou aí em fazer umas atividades na igreja, criar uns negócios aí, de repente fazer um evangelismo na praça, na rua, não sei o quê? Olha, deu uma boa ideia. Achei interessante isso aqui. Vamos pensar nisso aqui, viu? Vamos pensar nisso aqui. Aí o Raí chega e fala assim, pastor, seguinte, nós estamos com atividade demais. Estou tendo tempo de estar com a família, não tenho... Faz sentido, ó. Nós vamos pensar nisso aqui. Aí chega o Júnior e fala assim, pastor, a gente podia tirar um momento de oração, com um louvorzão, um momento grande. Mas isso é bom pensar nisso aqui. Aí a pessoa, o que o pastor está pensando? Nesse caso aí, o que o diácono está pensando? Qual é a visão dele em relação a isso? Aí ele quer agradar o Helder, quer agradar aqui o Raí, quer agradar o Júnior. No final das contas, vai criar um burbúrio na igreja, porque nada foi resolvido, nada foi feito. Está todo mundo insatisfeito. Então ele não pode ser essa pessoa inconstante, que tem medo, às vezes, de colocar. Né? Ele tem que ter essa realidade. Ele tem que ter esse posicionamento.
Então, Helder, olha, eu acho que está interessante você estar falando, mas veja bem, alguns irmãos aqui, a gente tem percebido que está tendo excesso. Outros já acham que precisam de ter uma questão de louvor, que é mais interessante. Nós estamos reunidos para tomar uma decisão, nós estamos orando, colocando diante do Senhor. Peço a você que ore também junto conosco, porque na hora que a gente tomar a decisão, é aquilo que Deus direcionou para a igreja. Não é o que fulano, beltrano ou ciclano quer. Essa deve ser a atitude. Né? Ou seja, a minha palavra se manteve ali. Eu desfiz da pessoa? Não, peraí. A gente está buscando do Senhor a direção. Então, é uma pessoa de uma só palavra. Ela não pode ter essa forma tutibiante, né? De falar, de viver, né? Não pode ser alguém que é mexeriqueiro, não pode ser alguém que é hipócrita na sua ação. Não, ele tem que ser correto, concorde. Ele tem que ser uma pessoa que seja crente, que a palavra dele seja sim ou não. É isso que o texto quer dizer, tá certo? Paulo continua dizendo, então, que aí versículo de número 8 ainda, aí pode dar um toque aí, diz assim, não inclinado a muito vinho. Nós temos uma polêmica nesse negócio aqui, rapaz. Tem até um presbítero que brinca assim, os diáconos não precisam de ser muito inclinados, a gente não pode ser dado. Brincadeira um negócio desse. Mas é só brincadeira. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela não condena o uso do álcool. Ok? Não há nada na Bíblia que aponte para o uso do álcool. Você vai ter igrejas, vai ter denominações, vai ter pastor que pregam a abstinência como algo ideal. Porque entende que a abstinência é algo ideal. Mas ele não pode dizer assim, é pecado você fazer o uso do álcool. Não pode, porque a Bíblia não apresenta isso. Mas a Bíblia condena todo escândalo e a Bíblia condena a embriaguez. Isso a Bíblia condena. Tá certo? Todo escândalo e a embriaguez. Paulo chega a dizer que se comer a própria carne, comer uma carnezinha lá, vai lá comer um churrasco na casa do irmão, e escandaliza, eu vou me tornar vegetariano, não vou comer carne. Paulo diz também que todas as coisas me convêm, mas nem todas são lícitas. Então, existem alguns princípios que precisam de ser entendidos. Primeiro, o princípio cultural. Há culturas que isso é algo normal, há culturas que não são. Tá certo? Então, a gente precisa de ter essa avaliação quando a gente olha para esse texto aqui dentro desse contexto. Por exemplo, se você for em Belo Horizonte, em algumas igrejas presbiterianas, você convidar um irmão e falar assim, meu irmão, você toma um vinho? Ele vai falar, misericórdia, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Porque ele aprendeu a vida toda que crente não bebe. Se você chegar no Rio Grande do Sul, para poder conversar com o irmão, não, ele vai falar assim, posso te servir um vinhozinho? Não vai perguntar se você bebe ou não. Santa Catarina, Paraná. Posso te servir aqui um cálicezinho? Porque a cultura deles já trabalha de forma diferente. Em algumas cidades do Nordeste também você vai ter essa questão da abstinência como ponto principal. Em outros locais não. Tá certo? Então tem a questão cultural. Primeira coisa é a questão cultural que precisa de ser entendida. E nós precisamos de respeitar essa questão cultural. Mas a Bíblia condena o escândalo, condena o escárnio, e a Bíblia condena a bebedice. A bebedeira não pode, embriaguez, nem pensar. Nem pensar. Então, esse não dado a muito vinho tem a ver, primeiro, com a quantidade em excesso. Nem em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. Quantidade em excesso. Nada de excesso. Qual é o ideal? Pastor, eu devo de tomar um cálice, 2, 3, de repente uma garrafa é não beber muito vinho, quem sabe um galão. Qual é a quantidade ideal? Quando alguém pergunta para mim, eu falo assim, de quanto de vinho você pode tomar para você dirigir? Eu olho esse padrão. Se você não consegue, se a lei diz que você não está apto para dirigir, porque a sua atenção, o seu cuidado não dá, porque você fez o uso mínimo dessa quantidade de álcool, você deve pensar que a mesma coisa vai ser para você fazer as outras atividades. Eu falo assim, começa a pensar por aí. Começa a pensar por aí. Baixa o máximo a régua possível. Não é lançar ela lá em cima, não, mas eu aguento. Né? Eu não faço escândalo. Não, eu tomo um galão e estou bom.
Não vai pensando nisso aí não. Baixa a régua o máximo que possível. Tá certo? Por quê? Porque você não pode ter o escândalo. Outra coisa, no nosso contexto aqui, aí eu vou falar do nosso contexto de Araguaína. Não faça em público, irmãos. Não faça em público. Não sente num restaurante, no bar, no local e peça algo alcoólico. Ah, mas é só eu com minha esposa, ou eu com minha família, não sei o que, tal. Olha, eu tenho certeza que quando o irmão passar perto de você, você vai ficar constrangido de estar com aquela taça de vinho em cima da mesa. E se você está constrangido, é sinal de que, sociavelmente falando, a sociedade não compreende como aceitável o crente estar com aquilo ali. Então é melhor você não fazer isso em público. Então faça na sua casa, lá, eu tenho lá, tomo uma tacinha com minha esposa, ou de vez em quando eu faço entre alguns amigos e tal. Mínimo necessário, nunca embriagar, nunca passar do limite. Esse é o padrão que é colocado. Esse é o padrão que é colocado. Evite essas coisas, tá certo? Um outro motivo pelo qual você deve evitar isso e até comentar sobre isso. Existem aquelas pessoas que são adictas. Pessoas que têm sensibilidade ao uso do álcool e se tornam dependentes do uso do álcool. E a igreja tem que pensar não em mim. Eu tenho que pensar na igreja, nas pessoas que estão ao meu lado. Você sabe se aquela pessoa ela é alcoólatra ou não? Eu sempre conto esse exemplo, eu já contei esse exemplo aqui, eu vou contar de novo. Lá em Eunápolis, quando a gente estava na congregação do bairro Moisés Reis, era costume do pessoal servir no cálice, não suco de uva, vinho. Mas a congregação era bem pobrezinha, bem da periferia. Então ela dava um vinho que no final que você tomava, você baixava a cabeça. Dava vontade de fazer assim, eita! Eu usava aqueles bem barato mesmo, bem conteúdo de álcool bem alto mesmo, que eles colocavam, né? Mas independente disso, o fato é que eles colocavam vinho com álcool, vinho mesmo. Não, mas aqui nós somos ensinados que é vinho e tem que ser vinho e tal, e tal, e tal. Aí nós tínhamos um irmão lá, menino crente, menino bom marido, bom pai, bom trabalhador, bom funcionário. Toda a Santa Ceia, depois da Santa Ceia, ele deixava a esposa em casa, pegava a moto dele, sumia e voltava na madrugada com a moto guiando ele. Caía e apagava na cama. A esposa veio falar comigo. Ah, pastor, porque meu marido assim, tal e tal. E ele nunca quis exercer qualquer cargo de liderança, todo mundo achava ele falou, não, eu não estou pronto. Aí eu fui conversar com ele. Aí ela falou, não, porque toda vez da Santa Ceia. Aí eu falei, eu sei qual é o seu problema. Como eu já trabalhei com pessoas com vício, né? Muito tempo trabalhando com essa, o seu problema é o seguinte, você é adicto. O que acontece com você quando você toma o cálice de vinho? Porque ele fala assim, eu não queria fazer isso, pastor. Mas dá um trem nesse dia, eu fico assim com a boca assim seca. E aí eu tenho que sair, tenho que tomar um goró, tenho que tomar alguma coisa para poder, sabe? Sabe porque o viciado, a pessoa que tem problema de adicção, ele chega a tremer, passa mal, né? Tanto é que precisa de um período de abstinência para que ele possa voltar ao normal. E aí aí eu fui conversando com ele e eu percebi que ele tinha um quadro de alcoolismo no passado. E havia deixado o alcoolismo. O cálice de vinho era suficiente para o gatismo, esse cálicezinho, para que ele se embriagasse. E voltava quebrado. Ele chegava em casa, no outro dia ele estava ruim, ele chorava, pedia perdão à esposa, e falava, eu não vou fazer mais isso. Mas no outro mês acontecia de novo. Eu falei assim, é muito simples. Irmãos, nós não colocamos mais vinho, suco de uva. Até porque ele estava muito forte. Bora um suco de uva aqui. Sabe o que aconteceu com ele? 2022. Isso aconteceu em 2002. Em 2002. Em 2022, eu voltei na cidade lá, sempre ia, mas aí eu tive contato com ele, ele me fez questão de chamar em casa e falar assim, pastor, tem 10 anos que eu não sei o que é álcool. Desde que tirou o vinho da ceia, nunca mais dei essa ânsia, esse desejo. Olha só, queridos,
Porque era adicto. Porque era uma pessoa que lidava com vício. Nós somos um país de viciados em álcool. O consumo de álcool no nosso país é um dos maiores do mundo. Nós temos um dos maiores problemas com o alcoolismo por conta disso. Boa parte das famílias aqui tem um parente ou alguém que lida com problema de vício e que passa por essa dificuldade. Então, qual é o nosso papel? E aí, eu como crente, devo de dar o exemplo para o outro, fazer para o outro, mostrar para o outro e ajudá-lo a ser mais santo, né? É o que Paulo vai dizer. Se seu irmão é fraco, o que você vai fazer? Opa, beleza, nem carne eu como. Vamos comer aqui uma saladinha de alface nós dois que está resolvido o problema. Então, essa que é a grande questão. E aí é onde ele diz que esse diácono não seja muito dado muito ao vinho, né? Ele não seja dado. Por quê? Porque ele vai fazer visita, ele vai lá numa pessoa, ele vai aconselhar ele vai conversar com ele trabalha com a parte de assistencialismo, ele tem contato com a vida das pessoas, né? Então ele precisa de ter essa realidade. E se ele chega lá com um bafinho de bebida, aí o cara fala, mas rapaz, fulano bebe. Acho que não tem problema também eu tomar umazinha, não. Vai ter problema. Então é importante ter essa direção. Pergunta ou comentário, alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Irmãos, podem falar, pastor, não concordo com isso não, não tem problema nenhum. O presbítero Luiz, por exemplo, vai falar que não concorda com isso. Pastor, e a gente tem que entender que a gente não mora só em casa. Você tem filho, você tem filha. Nós fomos criados na região do Nordeste, que os velhos diziam assim, ei, menino, vai lá na cozinha, acende esse cigarro para mim. Mas no dia que eu pegar você fumando, você vai engolir um cigarro, cara. Daí um dia o cara era fumador. O cara vai lá, pega o vinho lá na geladeira para mim. Pega um golinho. Daqui um dia ele é o quê? É um viciado. Por isso que o Senhor está dizendo que o nosso país é inclinado a essas coisas. Porque, na realidade, a gente vai passando de um para outro. A gente vai passando de um para outro. Porque está lá na geladeira. O vinho. Aí a criança sai, você sai e ele, ó, vai lá. Então, a gente, quando tem família, tudo, lembre, você não bebe para você. É sua família para ela caminhar. E você ter argumento. No dia que você falar com ela, ela disse, nunca viu o pai beber. Mas se você não fizer isso, oi pai, o senhor é que bebe. O senhor não manda, nós vamos estar lá? Então eu penso, a bebida que diz assim, não é pecado, mas na finalidade se torna sendo. Porque ele alastra a casa, a família e as pessoas que ele cerca. Eu vejo assim. Amém. Ouça a palavra da sabedoria e da experiência. Irmã Teles, depois do nosso irmão Davis. Eu também quero fazer um comentário. Meu marido era cachaceiro e meus filhos enfiavam o dedo dentro do copo da cerveja e ficava chupando. Aí eu proibia eles saírem com ele, porque ele não queria sair para lugar nenhum, só levava os filhos se estivesse bebendo. Se não tivesse, ele não, tem que ficar com a mãe de vocês. Quem pariu, Mateus, quem bale, que cuida, assim. E aí eu proibi ele sair. O pai não leva a gente para lugar nenhum. Quando vai num boteco que chama a gente, a senhora fica proibindo. Diga exatamente por isso. E todos os cachaceiros, na minha família tem, gente. Eles tudo começaram de pouquinho. Ninguém começou muito. E eu vi de um acidente que o cara tinha tomado só uma latinha de cerveja. Aí ele sofreu um acidente e fizeram lá o teste e acusou. Então, ele diz, só foi uma latinha, mas bebeu. Então, o importante é não beber. E, graças a Deus, quando ele deixou de beber, o meu filho ainda era criança ainda. E aí, ele sempre, não tem nenhum cachaceiro. Mas porque ele ainda era criança quando ele deixou. E eu ficava sempre explicando, olha, não é nem para experimentar, para ver se é bom, que às vezes pode gostar. Deixa para lá. Amém. O Davis ali. Depois o nosso irmão Urivaldo. Graças a paz, meus irmãos. Pastor, vou contar um caos e fazer um comentário.
O primeiro comentário, com relação ao que o senhor está dizendo aí de Araguaína, de realmente... Ontem, por exemplo, a gente estava no encontro de homens lá em Colinas, e não é consenso entre os irmãos da igreja presbiteriana. Tem uma turma boa, né, e outra turma de outro lado, que alguns advogam que tem que evitar o máximo, né, que é preciso não tomar, né. E aí os que advogam que sim, que pode ser feito para não escandalizar e tal. Então, assim, mesmo entre a gente, pode causar escândalo entre os irmãos, né. A outra coisa, assim, muitas vezes a gente fica pensando também só nessa questão do vinho e tal, mas o álcool também está presente em outras coisas, aí vem o caos. A prima da minha esposa é da Assembleia. Um pastor conhecido deles faleceu, né, passou mal e foi para o médico e tal, e aí faleceu lá. Diagnóstico, morreu de cirrose. Não, que isso é um absurdo, isso é um erro médico, que esse homem é pastor, o homem é alinhado, tudo certinho, não sei o quê. 30 anos, meu irmão, tomando um copinho de aguardente, porque disse que tinha um problema no estômago. Todo dia. Hábito, né? Resultado. Então, assim, a gente realmente precisa ficar atento, porque as armadilhas do inimigo estão em todo lugar, inclusive naquilo que a gente coloca como remédio, né? É porque ele não ouviu o conselho de Paulo, ele tinha que tomar dentro de um cálice de vinho. Paulo falou assim, toma todo dia um cálice de vinho por causa do seu estômago. Ele trocou por aguardente. Brincadeira. Vai, meu irmão. Bom dia, irmãos. Eu queria só falar, o pastor falou que no país, nosso país é grande, né, em consumo de álcool, e o exemplo está aqui na nossa cidade. Se você for olhar nesses últimos 2 anos aí, se contar a quantidade de adega que tem, que abriu para poder vender produtos nesse sentido, é uma coisa fora do comum, entendeu? Há um consumo muito grande. E, em cima disso, talvez por conta da questão que ninguém observa e os governos também não observam, hoje a parte de bebidas e a parte de álcool, né, é taxada, me parece que é mais de 72% de imposto em cima. Então, se arrecada muito em cima disso. Então, não há interesse de quem está no governo de tirar essa quantidade de imposto em cima. Mesmo que taxou para poder evitar, mas isso é bobeira, não evita, né? Pode colocar 100% de imposto que vão beber do mesmo jeito, porque nós estamos observando aqui na nossa cidade a quantidade de pessoas que abriram adegas e as pessoas consomem, né? Então, não adianta. Então, por isso, é um dos fatores que prevalece em relação a isso, né? E a outra questão é que o consumo é liberado, né? Aliás, não se faz uma relação custo-benefício, a quantidade que se gasta na saúde, no SUS, com isso no Brasil, talvez seja muito maior do que o imposto arrecadado. Se tivesse feito alguma coisa nesse sentido, talvez pudesse baixar e proibir alguma coisa nesse sentido. Porque o consumo, nós que trabalhamos na saúde lá, o doutor Eldo sabe disso também, né? Que a gente... há coisas absurdas que se acontece lá, né? De acidente, os acidentes de trânsito, que é uma quantidade muito grande. Um dia desse, eu estava fazendo um levantamento, porque trabalho lá no arquivo, e lá para lá vai os prontuários, né? É uma média de 10 a 15 acidentes de trânsito por dia em Araguaína, por conta disso. Da maioria, nada tem em torno de 50% disso aí é com álcool, envolvimento de pessoas que estão alcoolizadas. Bem, o Júnior aqui. Eu não acho que o governo vai controlar isso e tem interesse e deve fazer. Até porque nós temos como exemplo os Estados Unidos, que teve a lei seca e só foi problema. É uma questão de consciência. E aí entra o exemplo nosso como cristão, né? Vou dar o exemplo do que o meu pai, acho que já chegou até a falar para alguns irmãos aqui. Meu pai, quando ele começou a pensar no Evangelho, de forma mais positiva, eu estava em casa fazendo um churrasco com alguns amigos e tinha um galão de 5 litros de suco de uva. E aí está nós bebendo lá e conversando e comendo churrasco. Meu pai pensou, esse crente, hein? Está aí tomando umazinha aí escondida aí, depois fica falando. E ele foi com o maior gosto lá, pegou, virou o galão. Quando ele tomou, ele falou, ué, é suco de uva? É, pai, suco de uva. Ele, que bom, não sei o quê, e sentou e ficou observando. Seu meu pai que testemunha falou assim, que interessante, eles se alegram, eles brincam, eles fazem e não precisam de álcool. Meu pai cresceu entendendo que o álcool era para trazer alegria.
Foi o que chamou a atenção dele para que ele viesse a se converter. Então, o testemunho foi, muito melhor, né? Pastor, eu queria perguntar em relação à questão da Igreja Presbiteriana, reunião do Supremo Concílio, que sempre esses assuntos vai à tona, e se existe alguma coisa assim no sentido de determinação para proibindo total para a pessoa assumir algum tipo de cargo na igreja, ou se é mais no sentido de orientação? A IPB sempre trabalha com essa questão de orientação. A Igreja Reformada não vai colocar aquilo que a Bíblia não coloca. Se a Bíblia dissesse é proibido, se ela condenasse o uso do álcool, a igreja ia dizer, a Bíblia condena. Como a igreja não diz, como a Bíblia não diz que condena, ela diz condena a embriaguez, a ordem é, nenhum oficial pode fazer uso excessivo de álcool. Qualquer escândalo é coisa. Mas a igreja tem uma outra determinação, que isso não seja motivo de escândalo dentro da comunidade, ainda que seja o uso pouco. De que forma? Aquela questão social. Está lá no bar, tomou uma cerveja, aí postou lá no Instagram, lá assim, né? Está com a família, aí o cara fala, isso é escândalo, irmãos. Por quê? Porque nós temos comunidades que não bebem. E é igual o irmão falou. Mas dentro da própria igreja tem gente que não concorda. Então você precisa de trabalhar com forma de escândalo. Aí nesse sentido ela diz, não participe, não faça. Entendeu? Então ela sempre trabalha isso. Agora, igual eu falei, depende muito da situação. Cara, se você for Rio Grande do Sul, reunião de presbítero, finalzinho da reunião, tem um cálicezinho de vinho, cara. Terminou a reunião, bora tomar um vinhozinho aqui para a gente poder terminar a reunião. É a cultura deles. Então essa que é a grande questão. Aí o Davis falou sobre essa questão do, alguém não concorda, não concorda. Ok, entre crente maduro, crente que está na igreja há muito tempo, eu preciso de ser a pessoa que trabalha pensando no outro, tá certo? Então, entre a maturidade, eu posso dizer assim, eu não concordo com o uso, mas aí é um problema seu. Isso não me preocupa, a gente não vai ter essa situação. Agora, eu posso ser uma pessoa que estou iniciando na caminhada e eu não concordo. E aí é um problema, porque se eu estou iniciando na caminhada e eu não concordo, às vezes eu coloco do lado de você que usa e eu passo a concordar. E eu passo também aí no excesso. Então é importante ter esse cuidado, né? A igreja sempre vai trabalhar com a atenção dessas duas coisas, irmãos. Sempre vai trabalhar com a atenção dessas duas coisas. Que ele não seja inclinado, né? Que ele não faça uso, que ele não trabalhe com escândalo, que ele não traga essa situação. Depois pode trazer um estudo mais apropriado, mas assim, desde sempre a igreja trabalhou nisso, inclusive tem uma resolução de 1906, orientando aos donos de bodegas a fecharem as bodegas se eles são crentes, ou seja, não vendam álcool. 1906. Procure uma outra profissão, procure fazer outra coisa, para que você não seja um disseminador do alcoolismo no Brasil. Aí depois, se você procurar na história da IPB, nos anais da história, você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos lá para frente, senão a gente não sai daqui, né? É bom que hoje que não tem relógio ali, então a gente fica sem saber o tempo, vai enrolando. Vamos lá. Não seja dado ao vinho. Ainda no versículo 8 ele vai dizer, não seja cobiçoso de sorte da ganância. Cobiçoso de sorte da ganância. O que é isso? Que não procure obter lucro vergonhoso. Lucro que provoque vergonha. Né? Ele não, essa é a ideia que está colocada por trás aqui. É alguém que lucra com negócios desonestos, com negócios escusos, né? Ou aquele que usa da sua influência para lucrar. Também serve para isso. Como a gente vê aí em algumas igrejas, né? E aí o pastor, o líder e tal, então ele faz daquilo ali para que todo mundo contribua. Também tem a ver com essa questão, tá certo? A ideia é que você tenha um lucro honesto, que você tenha o seu vencimento de forma correta. Ter lucro não é pecaminoso. Usar o recurso, o dinheiro, procurar um trabalho melhor, não é pecaminoso. Porém, quando aquilo se torna a primazia, o seu alvo final, tudo que eu faço é para que eu tenha no final isso aqui, isso está errado. Isso é pecado. Porque é amor ao dinheiro. Certo? É amor ao dinheiro. Então assim, não, eu estou me envolvendo, estou trabalhando, estou tendo as coisas, mantenho uma vida
Paulo diz, tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. O contentamento está na simplicidade. Ah, mas eu quero mais. Beleza. O quanto mais eu quero e o que eu vou fazer para querer mais? Eu vou dar prejuízo à minha vida espiritual, eu vou dar prejuízo ao meu testemunho cristão para poder alcançar mais, para dar melhor para a minha família ou para mim? É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Primeiro, Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. E aí é importante a gente fazer algumas avaliações, principalmente nos tempos modernos, né? Porque a gente tem tempo para tudo, menos para o Senhor. Ler a Bíblia diariamente, fazer oração diária. Domingo, estar na escola bíblica dominical, culto à noite. Tirar esse dia para o Senhor. Não, mas eu tenho que estudar, porque vai ter concurso, vai ter prova, vai ter não sei o quê. Não, porque eu tenho que trabalhar aqui, porque eu tenho a meta para bater, que eu tenho que fazer não sei o quê e tal. Estar com seu filho, orientar, ensinar. Não, porque, olha, você cuida disso aí, porque eu estou... Epa. Deus me chamou para isso? Eu, como crente, servo do Senhor, o que é o mais importante? O que eu espero que o meu filho seja quando ele se tornar adulto? E aí a gente precisa de entender que nós devemos de ensiná-los a serem crentes. E o nosso exemplo em casa, com a oração, com a leitura, com a dedicação com os filhos, mostrando essa realidade, né? Estando presente dentro do que é necessário, o meu amor pela igreja, de estar na igreja, de estar envolvido com a igreja, né? Às vezes a sorte da ganância, esse amor ao lucro, ao dinheiro, ele não vai ser desonesto ao olho do mundo, mas ele é antibíblico. Ele é antibíblico, porque você está amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Precisa ter uma conciliação com relação a isso. Então a intenção de Paulo é fazer a gente pensar dessa forma, né? E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. É um texto muito interessante, porque Pedro aqui vai fazer um contraponto. Ele vai usar um contraponto aqui com respeito ao ministério. Ele vai dizer assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, não é por forçado, né? Mas espontaneamente, como Deus quer. E ele coloca, não visando lucro, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então ele compara essa ganância, esse desejo de lucro com a boa vontade, né? Então ele trabalha esse contexto aqui. Então é importante a gente pensar nisso. Nós somos chamados para fazer o serviço do Senhor, a nos deleitarmos em Deus. Irmãos, o nosso prazer não é numa casa nova, não é num resort de luxo, não é na viagem dos sonhos. O nosso prazer não é naquele carrão que a gente sonha e quer ter. O nosso prazer não é no diploma que a gente quer. O nosso prazer tem que estar em deleitar-se no Senhor. O que você tem que ter é o maior prazer de estar aqui. Isso tem que encher o seu coração. De poder ouvir a palavra de Deus. Sentir saudade da casa do Senhor. De poder se envolver no trabalho, de estar junto. Isso é que tem que estar enchendo o seu coração, porque o seu prazer tem que estar em Deus. Porque quando você morrer e for passar a eternidade, você vai passar a eternidade com Deus. Se você não tem prazer em Deus hoje, de uma hora, um dia, como é que você vai ter prazer à eternidade? Que Deus é esse para você? Então a ideia é que você tenha essa questão, tá certo? Então, eu como crente, qual é o meu maior desejo? Estar na casa do Senhor. Amo estar na casa do Senhor. Ontem foi um dia cansativo, dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite com palestra. Rapaz, mas pensa num negócio bom, foi ouvir aqui o Jonas Madureira. Bom demais. Cansativo foi, mas não tem melhor lugar para estar. Porque aquilo que ele estava colocando ali era algo que fazia parte do conhecimento de Deus. Escola Bíblica Dominical, não tem sono que me tire da Escola Bíblica Dominical. Não tem férias, não tem viagem, não tem parente que me tira da Escola Bíblica Dominical. Eu só não estou na Escola Bíblica Dominical se não tiver escola bíblica onde eu estiver.
Estou no local isolado, não tem local nenhum, não tem nada. Ah, ok, beleza. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Quando eu tiro férias, eu faço a programação, eu já olho. Tem igreja presbiteriana nessa cidade? E no final de semana eu vou estar lá? E na escola bíblica dominical. E quando não tem, aí os meus filhos são testemunha, a gente faz a escola em casa com devocional. Hoje é dia do Senhor, vamos embora aqui, fazer esse momento aqui com o nosso aqui, porque é importante. Porque é o prazer da gente. Essa é a ideia que está colocando, entendeu? Eu não posso ter esse desejo ambicioso, esse desejo pelas coisas deste mundo, mais do que eu tenho esse desejo pelo Senhor. Essa é a ideia que é apresentada. Dá mais um toque aí. Depois ele vai continuar, agora ele vai para o versículo 9. Deixa o Emerson falar ali. Irmão, eu preciso terminar isso aqui para a gente poder passar. Fala, Emerson. Ei. Eu lembrei de uma situação nesse negócio de ganância, lá na minha cidade, lá em Minas, né, bem no interiorzão. É um caos, mas é verdadeiro. O rapaz, ele era diácono da presbiteriana. O nome dele era Adair. Mas ele era muito velhaco. E aí, ele mexia com um porco, né? E um porco dele estava muito gordo, e esse porco pegou e morreu. E ele pegou e falou assim, vou ter que vender esse porco. Encheu a cara do porco de fubá e foi lá na casa do Alencar. Ô, Alencar, eu quero te vender um porco. Aí o Alencar foi lá poder ver o porco dele, né? O porco bonito, só que o porco estava morto. Eu falei, uai, daí, mas esse porco está morto. Uai, rapaz, esse porco não estava morto, não. Ele morreu agora, tanto comer. Aí eu lembrei dessa ganância. Ele chegou a ser um rapaz bem de situação, mas morreu quebrado mais do que arroz de terceira. É um negócio sério, né? Vamos lá, ponto 5. Versículo 9 vai dizer, Paulo vai colocar dizendo, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Que mistério da fé? O que é isso? A ideia aqui é alguém que tenha um pleno conhecimento de Cristo Jesus. Eu sempre falo aqui, quando você encontrar a palavra mistério revelado nas cartas paulinas, está apontando para Cristo, que é o mistério revelado. Cristo é o mistério revelado. Então, a ideia é alguém que tenha conhecimento sobre a revelação de Deus em Cristo Jesus. Alguém que tenha esse conhecimento bíblico, tá certo? Então, quem é Jesus? Ontem, o pastor Jonas estava falando aqui, ele falou sobre isso, né? E na igreja dele lá, eles adotaram um sistema de avaliação para o pessoal, e ele pergunta, você é crente? Sou crente. Por que você é crente? Porque crê em Jesus, né? E quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Né? E ele falou assim, aí ele começa a apertar a pessoa para saber se a pessoa tem esse conhecimento bíblico da revelação. Quem é Jesus? O Filho de Deus encarnado, que desceu à terra, que foi à cruz, entregando a sua vida para a remissão dos meus pecados. Ele é o Filho de Deus que agora está entronizado, governa poderosa de forma absoluta. Então, essa pessoa tem esse conhecimento do mistério, ele sabe exatamente o que é que a fé dele está baseada, onde ele está alicerçado como crente, a certeza da sua salvação, o conhecimento bíblico nesse contexto, né? É isso que ele coloca. E aí ele vai acrescentar a ideia de a consciência limpa. E a ideia de consciência limpa não é assim, será que eu estou pecado? Será que eu não tenho pecado? Não é essa a ideia, não. A ideia é, quando eu tenho essa confissão, quando eu tenho revelação desse ministério, eu sei que eu estou nisso, ou seja, eu tenho certeza dessa realidade, isso é aplicável à minha vida, né? Eu sou crente mesmo, eu entendo essas questões, essa é a ideia que é apresentada, tá? A ideia que está colocando aqui é essa. Calvino vai dizer assim, apenas a conservação do ministério da fé gera, então, um conhecimento árido, infrutífero. Por outro lado, só ter uma consciência limpa arrecata em superficialidade doutrinária. Paulo requer que esses diáconos, então, sejam bem instruídos no seu ministério da fé. Porque, embora eles não desempenhem o ofício de ensino, é completamente absurdo pensar, como ofício público, como diácono, ele seja uma pessoa totalmente ignorante quanto às fés cristãs. Especialmente porque, muito a miúde, ele irá ministrar conselhos e confortos a outros nas suas visitas. Então, é alguém que tem conhecimento bíblico.
e que sabe que aquele conhecimento é aplicado à vida dele. A ideia que Paulo coloca aqui é isso, entendeu? Então, alguém que está direcionado a essa realidade diante do Senhor. Tem conhecimento, ele sabe da Bíblia, né? Ele sabe o que é a salvação, tal. Veja que Paulo não está pedindo um compêndio teológico. Está pedindo que o cara saiba teologia sistemática, teologia bíblica, que ele conheça a hermenêutica, que ele saiba a poimônica. Ele não está pedindo para que ele conheça a soteriologia, a antropologia, a ontologia. Ele não está pedindo para que ele faça esses conhecimentos. Ele está dizendo o seguinte: ele conhece o básico da salvação em Cristo, ao ponto dele conseguir testemunhar e defender a fé dele, e ele tem certeza de que ele está nessa fé. Ah, sim, ótimo. Então é uma pessoa que está pronta para ser. Está pronta para poder ir, tá certo? Depois ele vai dizer: sejam primeiramente experimentados. Versículo de número 10. A palavra experimentar aqui, essa ideia de experimentar, é a ideia de ser testado, de ser, de aplicar um meio de avaliação. Essa mesma palavra era usada para os metais preciosos, na qual se distinguia um metal precioso do metal comum. Então, é um meio de avaliação. A ideia é que eles tenham, então, uma experiência aprovada para a igreja, que ele seja visto como alguém que tem essa condição. E aí, aqui, queridos, tem a ver com o ofício, tá? Veja, o primeiro tem a ver com a consciência, com o conhecimento bíblico. Ele é crente, né? Conhece a Bíblia, é uma pessoa que defende a fé, que sabe disso, tem certeza da sua salvação, beleza. Agora, o que ele vai fazer? O que o diácono vai fazer? Rapaz, o diácono vai abrir a igreja, vai fechar a igreja, vai visitar o pessoal, vai cuidar do patrimônio, vai visitar idosos, órfãos, viúvas, tem reunião que ele tem que fazer, tem escala que ele tem que cumprir. Opa, essa pessoa, eu avaliando, ela tem essa condição. Por isso que no nosso edital é colocado assim: que haja aprovação da esposa e dos filhos. Porque ele vai sentar com a esposa e com o filho: olha, minha família, entenda, o papai está sentindo chamado para isso, meu bem, eu estou me sentindo vocacionado para isso. Isso implica em algumas responsabilidades e compromissos que eu terei, da qual eu não poderei abdicar, porque é importante, é servindo a casa do Senhor. Vocês vão entender isso quando acontecer de ter uma reunião e eu tiver que desmarcar algo para vocês, ou organizar algo com vocês, porque eu vou estar nessa reunião. Ou de eu ter que chegar na igreja mais cedo, e o nosso estatuto diz que ele deve chegar meia hora antes para abrir a igreja, organizar a igreja. E aí você vai ter que preparar mais cedo para vir comigo, ou então você vai ter que vir depois sozinha, com os filhos, porque eu vou ter que organizar isso aqui. Você concorda com isso? Por isso que é colocado dessa forma. Ele precisa ser experimentado, avaliado. Porque senão, irmãos, o que vai acontecer? Essa pessoa vai quebrar a escala, ele vai furar na sua atividade, nas suas coisas aqui na igreja, vai prejudicar o movimento da igreja, vai sobrecarregar outros irmãos. Veja, o trabalho na igreja é voluntário. Mas a partir do momento que você se dispõe a ser voluntário, a igreja conta com você. Pode deixar que eu vou. Opa, vou descansar porque o irmão se dispôs a ir. Se ele não vai, quebra tudo, atrapalha tudo. Então ele tem essa disponibilidade. Então eu, como candidato, e aí eu vou eleger, fulano é envolvido, por isso que é importante Paulo falar, quando fala essa questão. Ele é envolvido? Eu olho para a igreja e vejo que essa pessoa tem essa disponibilidade, que não tem problema com a família, com isso, né? Porque às vezes a pessoa até tem disponibilidade, mas a mulher vive reclamando: ah, você sabe, me deixa sozinho, porque não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Então, dá certo. Ou o filho reclama: pai, nunca para em casa. Então, experimentado. Essa é a ideia que é. Eu olho para essa pessoa e ela vai se olhar dentro desse contexto e vai dizer assim: opa, dentro dessa avaliação eu me encaixo nisso aqui? Eu acho muito interessante, porque nas ligações de indicações que tiveram, foram 30 indicações, muitos falaram assim: poxa, eu até quero, mas no momento eu não tenho condição, eu preciso de me organizar para isso. A minha agenda me impede de estar nessa atividade agora. Até quero, mas eu vou me preparar para futuramente fazer. Eu acho legal isso, porque ele está se avaliando, está vendo que ele vai ter atividades que ele vai ter que fazer, está percebendo o que precisa de ser feito, e ele diz: olha, eu não vou atender, não vou corresponder nesse momento. E aí, quando eu for voltar, eu tenho que ver. Por isso que nós criamos aqui na igreja o aspirantado. E aí eu já falo com os irmãos:
Você tem essa vontade de ser um diácono? Ótimo. Sente esse desejo de servir? Ok, procura os diáconos e fala assim, olha, eu me disponho a ser um aspirante, vou ajudar vocês aqui, para que a igreja perceba que eu estou vendo. E você também verifique se você suporta a agenda. Né? Porque às vezes é muito bonito a gente olhar e falar, vou dar conta. Aí chega no meio do caminho e fala, rapaz, é complicado. Né? Aí ele fala assim, o pastor me enganou. Falou que era facinho, né, Francisco? Rapaz, não é tão fácil assim não. Então você experimenta, seja experimentado como aspirante. E a igreja escolha pensando nas pessoas que estão envolvidas. Não coloque alguém para se envolver. Não, eu acho que fulano vai dar certo porque ele pode se envolver. Não, se ele não está envolvido, pode ser que seja um problema sério. Se você acha que fulano deveria de se envolver, então indique para ele, meu irmão, você não quer trabalhar como aspirante aqui? No diaconato, irmãos, é trabalho braçal, é ação. No conselho tem muitas reuniões, muitas situações. Olha, deixa eu falar com você. Para quem era candidato, quarta-feira teve aqui na igreja, teve uma reunião com o conselho. Sexta-feira teve um estudo na igreja. Aí teve que fazer o estudo para poder participar. Aí nós temos culto terça, temos quinta. Quando foi ontem, teve o trabalho lá em Colinas, e outros já tiveram que ir para lá, e hoje está na escola dominical. A agenda vai se tumultuando. Então é importante saber se você vai dar conta disso, e se essa pessoa que você está indicando ou votou, vai dar conta. Não tem nada de errado se eu disser assim, não estou pronto para esse fim agora, tá certo? Para essa realidade. E aí vem o versículo de número 12, seja marido de uma só mulher, né? E que governe bem a sua casa. A gente é ponto pacífico que Paulo não está aqui legalizando a poligamia, né? Seja marido de sua mulher, porque alguns vão dizer, como os mormons vão dizer, não, está vendo aí? Paulo diz que só é o caso dele lá, então eu posso ter duas mulheres. Não, ele não está legalizando essa questão, mas o que ele quer dizer conosco hoje, essa questão de ser marido de uma só mulher? A ideia de Paulo aqui é que seja alguém dentro da sua casa reconhecido como um bom marido. Um bom marido. Que exerça as suas funções de bom marido. Que não seja mulherengo, que não seja aquele cara irresponsável, mas que ele esteja fazendo, por isso que ele vai colocar, e governe bem a sua casa. Vai colocar dentro desse contexto, tá certo? Eu colocaria como evidência que seja um marido. Por que eu colocaria isso hoje? Porque nós estamos com crises de homens na sociedade. Tem muito homem que não amadureceu, que não se tornou homem, que não assumiu a sua responsabilidade em casa, que não tem o seu posicionamento lá, que não é o defensor do seu lar, que não sustenta a sua família. Então que ele seja homem, que ele seja marido de fato. Que ele tenha esse domínio ali, claro, dentro daquilo que a Bíblia apresenta, né? Dentro da sua casa. Então é importante que ele tenha essa questão. Se ele não governa a sua casa, se ele não é um bom marido, se a esposa não tem uma confiança nele, se ele não consegue lidar, como é que ele vai lidar aqui com os irmãos? Se os filhos montam em cima dele, como é que ele vai lidar com os filhos dos outros? Como é que vai ser? Veja, que coisa interessante. Na reunião que a gente teve agora, eu falei com os diáconos, olha, se tem ali crianças ali fora, sentadas, irmãos conversando na hora do culto, cabe a você, diácono, chegar para o irmão, para a criança e falar assim, por favor, entre, está no horário do culto, com toda a educação, com toda a delicadeza, né? E aí eu falei, olha, quando nós olhamos aqui o versículo de número 8, é necessário que sejam respeitáveis. Então, assim, você se dá esse respeito, você é uma pessoa que quando chegar lá com um adolescente, pedir para entrar, ou com um irmão, por favor, entre, ele possa dizer assim, não, eu estou respeitando fulano. Ou ele é uma pessoa que não tem esse respeito, né? Mas, só porque é diácono, não está falando isso agora, mas no passado, era o primeiro a estar comigo aqui. Vai dar certo. Ou então vai ouvir por trás. Fica chamando a atenção dos meus filhos, mas o dele mesmo ele não olha. Monta por cima, faz, acontece, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Se ele não governa a casa dele, como é que ele vai trabalhar dentro da casa de Deus? Perceba como é que ele vai lidar com essas questões para orientar, para direcionar, para fazer. Então é colocado aqui esse requisito também.
Então, a gente precisa de ter essa realidade junto. Então, o diácono junto à sua família. Não, o ofício é do diácono, não é da esposa, não é dos filhos, não tem responsabilidade com isso, mas ele é um exemplo para os demais irmãos e ele precisa de ter essa respeitabilidade e ter esse acesso diante disso. Ok?